Bem, eu vou conversar agora com o médico oncologista Manuel Maia. Ele é coordenador do novo serviço de oncologia do Hospital Porto Dias. Doutor Manuel, um prazer poder falar com você. Tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Boa noite, prazer meu, obrigado por me receber. Que bom. Como é que está a situação do atendimento oncológico no Pará? Hoje nós temos tecnologia e expertise profissional semelhante ao que temos em São Paulo, por exemplo? A gente está caminhando para melhorar cada vez mais e o Hospital Porto Dias tem investido numa melhora significativa, tanto de infraestrutura e de corpo clínico. E a minha chegada, na verdade, vem corroborar isso, trazendo não só uma experiência de formação do cenário nacional, mas também uma experiência de formação no cenário internacional, para que a gente possa cada vez mais melhorar as práticas no atendimento ao paciente oncológico aqui no Pará. Você é paraense, foi se especializar fora e está voltando agora, né? Isso, sou formado na Universidade Federal do Pará em 2010, passei 7 anos em São Paulo, então fiz residência de clínica médica e de oncologia no Instituto do Câncer da USP, passei 1 ano nos Estados Unidos fazendo um fellow e depois eu fiquei 2 anos e meio em Curitiba praticando oncologia. Sim, então vamos falar primeiro, antes da expertise profissional, vamos falar da questão de estrutura, né? Equipamentos principalmente. Hoje o Porto Dias já tem inclusive cirurgia robótica, que deve contribuir bastante no quadro cirúrgico oncológico, principalmente com relação à próstata, não é isso? Exatamente. Então, é o único hospital aqui da região que tem a cirurgia robótica. Isso vem justamente a acrescentar uma melhoria de tecnologia, como você bem pontuou, principalmente no tratamento do câncer de próstata. Embora outros tipos de tumores também possam ser operados pela via robótica, como o câncer de pulmão também, por exemplo, câncer de bexiga. Embora, como você falou, a próstata muitas vezes é o carro-chefe. E consegue maior precisão, não é isso, doutor Manuel? Exatamente, a maior precisão e está relacionada também com menor sangramento, menores tempos de estadia dentro do hospital. Então, traz esse benefício, além de, claro, ser uma incorporação de uma nova tecnologia para beneficiar os nossos pacientes. Hoje, a maioria dos pacientes oncológicos fazem tratamento ambulatorial. Eles vão até o hospital para tomar quimioterapia e depois voltam para casa. Como é que funciona esse serviço especificamente no Porto Dias? A gente tem uma infraestrutura moderna, onde a gente tem boxes individuais para atender os pacientes. Todos os nossos boxes são boxes individuais, onde o paciente consegue ficar com acompanhante. Ele fica sozinho, no conforto lá do box dele. E com privacidade banheiro de próprio. imagem também, não é isso, doutor Manuel? Exatamente, privacidade de imagem, que também é muito importante para esses pacientes. E a experiência do paciente passa não só por essa questão de infraestrutura, mas por todo o atendimento humanizado. O paciente ele é recebido por uma enfermeira especializada, referência em oncologia, checa todos os sinais vitais e, posteriormente, se tudo estiver correndo bem, ele é direcionado para o box de tratamento. Toda vez que esse paciente vai fazer qualquer procedimento ou exame dentro do hospital, seja urgente ou não urgente, esse paciente ele é identificado com um cartão e uma pulseira próprios, de forma que ele é priorizado no atendimento. Então, isso dá tanto uma celeridade que o paciente oncológico precisa, quanto um cuidado realmente melhor. Em casos de internação, existe um andar, uma área específica para facilitar o acesso desse paciente oncológico? Sim, o Centro Oncológico do Porto Dias ele foi pensado para concentrar tudo num bloco só, de forma que o paciente não precise se locomover muito por dentro do hospital. Então, o bloco A é o nosso bloco de referência em oncologia. No primeiro andar, no bloco 1A, a gente tem os boxes de quimioterapia, os atendimentos ambulatoriais. Ali do lado a gente tem o setor de radioterapia, a gente tem também logo ali do lado o setor de exames de imagem, como PET-CT, por exemplo. Então, o paciente acaba ficando só no bloco A. Em caso de internação, ele fica normalmente no nosso 6º andar, que é o andar direcionado para os pacientes oncológicos. Então, o paciente ele não precisa sair daquele bloco para receber seu tratamento em nenhuma modalidade, digamos. E esse centro oncológico ele é multidisciplinar? Todos os outros profissionais das demais áreas também atuam nessa equipe? Sim, isso é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes é o que carece
em várias instituições da região norte e também aqui no Pará. A falta de um atendimento e de um olhar multidisciplinar. Então, a gente tem tanto o corpo clínico da oncologia clínica em si, quanto dos cirurgiões oncológicos e dos cirurgiões especialistas de outras áreas. A gente tenta concentrar esses cirurgiões, esses oncologistas e radioterapeutas no mesmo prédio, muitas vezes com consultórios um ao lado do outro, para que isso permita uma melhor interação e discussão de casos. Adicionalmente, a gente tem um tumor board, toda semana a gente tem o tumor board onde vão os oncologistas, os cirurgiões oncológicos, o radioterapeuta, o radiologista que dá o laudo das imagens e que também muitas vezes é o mesmo que vai fazer as biópsias necessárias. Então, todo esse time ele se reúne para tomar as melhores decisões e montar a estratégia mais adequada para aquele caso. O Hospital Porto Dias é 24 horas. A questão de análises clínicas laboratoriais funciona também 24 horas? Funciona 24 horas. A gente tem uma parceria com o Laboratório Paulo Azevedo, né, que é uma grande referência aqui na região, e eles fazem nossas análises clínicas de forma integral e 24 horas, seja em regime de urgência, seja em regime ambulatorial. Existe algum diferencial na questão laboratorial para clientes, para pacientes oncológicos? Sim, então, da mesma forma que aquele paciente, quando está com algum mal-estar ou precisa procurar o pronto-socorro, precisa fazer qualquer exame de uma forma mais urgente, ele é identificado com a pulseira e com o cartão de que ele é paciente oncológico, então ele é priorizado na fila dos exames, tanto para os exames agendados quanto para exames que são feitos em regime de pronto atendimento, por exemplo. Então, o pronto atendimento é aquele que não está internado, mas que por alguma intercorrência procura o hospital, não é isso? Isso, pronto-socorro. Então, tem um pronto-socorro também específico. Em termos de radioterapia, o que é que o Porto Dias oferece de diferente? O Porto Dias, ele foi o primeiro hospital aqui no Brasil a adquirir 2 aparelhos chamados TrueBeam. O TrueBeam é a máquina mais moderna de radioterapia do mundo, onde o radioterapeuta consegue fazer tratamentos muito mais rápidos e muito mais precisos, envolvendo também diversas modalidades de tratamento radioterápico. Então, a gente está na frente de muitos centros com essa tecnologia de ponta, e somos os únicos aqui da região norte que temos esses aparelhos. E centro cirúrgico é específico para oncologia? O centro cirúrgico ele não é um centro cirúrgico específico para oncologia. Ele é compartilhado com as outras especialidades, mas o fluxo do paciente oncológico, principalmente em situações mais urgentes, ele é priorizado, assim como os exames que a gente comentou há pouco. Doutor Manuel, foi muito falado que durante a crise da Covid, a crise maior, houve uma retração de pacientes, principalmente pacientes oncológicos, e que agora haveria uma superlotação, uma corrida muito grande, porque muita gente ficou em casa sem fazer nada. Está acontecendo isso mesmo? A gente tem visto, sim, infelizmente, a gente tem pego alguns pacientes que acabaram não fazendo o diagnóstico de uma forma inicial, ou alguns pacientes que até já tinham o diagnóstico, estavam em tratamento, eventualmente pararam o tratamento por medo da infecção. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem enfrentado e por isso a gente começou há um tempo a publicar nas redes sociais uma campanha de conscientização de que, apesar do risco da pandemia, o risco do câncer, ele também é um risco muito grande. Então, o paciente não deve, e por isso nós não paramos nossos atendimentos oncológicos durante a pandemia, porque é uma população muito frágil, uma população que realmente não pode sofrer nenhum atraso no seu tratamento. Então, a gente tem orientado nossos pacientes a não deixarem de procurar ou de dar continuidade ao seu tratamento. Bem, nós falamos na infraestrutura necessária e agora vamos falar um pouco do corpo clínico, da expertise profissional. Existe alguma diferença de capacitação entre os nossos profissionais no Porto Dias e aqueles que estão em São Paulo? Hoje não vejo que há essa diferenciação, porque os colegas da oncologia clínica e os colegas da cirurgia oncológica, por exemplo, são colegas que foram formados nas melhores instituições do país, seja no Instituto do Câncer de São Paulo, da USP, seja no Hospital Sírio-Libanês, seja no Hospital de Barretos, seja no INCA. Então, a gente tem profissionais, seja no AC Camargo também, então, são profissionais que vêm de uma formação de ponta nacional e também internacional.
Se difundiu muito, durante tempo recente, as clínicas oncológicas. Qual é a diferença de um paciente recorrer a um hospital, um centro de oncologia de hospital, ou ficar numa clínica mais específica? Essa é uma excelente pergunta que a gente sempre escuta no dia a dia, né? A diferença maior a gente vê na uniformidade de tratamento. Então, você tem tudo que o paciente precisa integralizado num local só. O paciente ele não precisa se locomover em diferentes consultórios pela cidade, pegar trânsito, enfim, todas essas dificuldades. No Porto Dias, por ser uma estrutura hospitalar completa, o paciente consegue passar em consulta com o oncologista e com o cirurgião no mesmo ato, ele consegue fazer a biópsia ali, ele consegue fazer a ressonância, o PET, a radioterapia, e se precisar internar, ele está em casa. Então, esse é o grande diferencial, permitir que o paciente não se locomova de diferentes regiões dentro da cidade, faça tudo num local só, e logicamente que por todos os profissionais que estão cuidando daquele paciente estarem num local só, isso também permite uma melhor interação entre eles, consequentemente uma estratégia, uma programação de estratégia de tratamento, por assim dizer, melhor. Em nível de medicamento, aqueles que estão sempre disponíveis nos principais centros, também são encontrados em Belém? Sim, são encontrados em Belém. Logicamente que a cobertura para alguns medicamentos, principalmente orais, ela pode estar ausente em alguns planos, né? Mas a maioria dos medicamentos, quando a gente fala principalmente de medicações endovenosas, eles estão disponíveis. O senhor falou há pouco sobre plano de saúde. A cirurgia robótica já está inclusa em algum plano? Sim, a gente tem acordos de cirurgia robótica. Então, o IASEP, por exemplo, tem um acordo onde existe a possibilidade de ser aprovada cirurgia robótica para esses pacientes. Então, isso tem facilitado bastante a vida desses pacientes que acabam se beneficiando bastante da incorporação de uma tecnologia nova para os pacientes. E o tempo de internação geralmente é menor e que diminui os custos, não é isso? Sim, isso é muito bom para o paciente porque ele costuma ter alta mais cedo, geralmente tem menor quantidade de sangramento, então a recuperação muitas vezes é mais rápida. Doutor Manuel, poderíamos dizer que o Porto Dias está habilitado a resolver qualquer tipo de câncer? Sim, sim, podemos dizer. Podemos dizer. Outro detalhe, sabemos que quanto mais cedo for combatido, melhor para o paciente. Mas isso tem acontecido frequentemente ou tem aparecido casos muito adiantados por falta de informação? Sim, é até importante tocar nesse assunto, porque a gente está entrando hoje na campanha de Outubro Rosa e no mês seguinte o Novembro Azul. Então, esses meses são muito importantes para a gente promover a conscientização, tanto os relacionados ao câncer de mama e outros tumores femininos, como no Novembro Azul, os tumores masculinos. Infelizmente, apesar de haver uma grande disponibilidade de informações pela internet, ainda existe muita gente que não faz os exames preventivos e que fazem um diagnóstico tardio, muitas vezes por não procurar o médico, não fazer consulta de rotina. É lógico que isso é muito heterogêneo, isso varia conforme a classe social e o nível de informação das pessoas, mas a gente ainda em 2020 vê de forma frequente isso acontecer. Então, vale a pena chamar a atenção da população para que não só adote hábitos saudáveis de vida com o intuito de prevenir e diminuir a incidência de tumores, de câncer em geral, mas que também façam os exames de rotineiros, que são os exames rotineiros, muitas vezes, que vão flagrar o tumor de uma forma inicial, quando ele ainda é assintomático. E aí é que está a melhor oportunidade, a gente chama de janela de oportunidade para agir, no momento em que ele ainda tem uma chance de cura, muitas vezes muito mais alta do que quando ele está sintomático e maior. Então, essa é o senhor recomenda procurar assistência logo no primeiro sinal ou até antes do sinal? Para alguns tumores, a gente já tem evidência científica embasando exames de rastreamento, como a mamografia, por exemplo, é um exame de rastreamento, principalmente para mulheres a partir dos 50 anos. Elas não precisam estar sentindo nada para fazerem uma mamografia. Lógico que a gente também sempre conscientiza a necessidade do autoexame. A mulher precisa conhecer o seu corpo e também, se ela detecta algo diferente do esperado, ela também deve, a partir daí, procurar atenção médica. Mas mesmo que ela não encontre nada, existe a indicação de uma mamografia, porque a mamografia vai pegar tumores que são assintomáticos e, às vezes, não detectáveis no exame físico,
e aí a gente, detectando esse câncer cedo, a gente tem maior chance de tratamento. Câncer de próstata também existe uma discussão nisso, câncer de intestino existem exames apropriados. Então, para alguns tumores isso é bem validado, mas infelizmente isso não é para todo tipo de câncer. O senhor vem de uma nova geração de oncologistas. Eu poderia dizer que o câncer não é mais uma doença incurável? Ela pode ser curável e ela pode ser incurável, mas cada vez mais essa barreira tem sido empurrada. Ou esse percentual de êxito que o senhor colocaria hoje? É difícil falar um percentual específico, porque cada tumor, embora todos a gente chame de câncer, eles são doenças diferentes. O câncer de mama, ele não tem a mesma biologia de um câncer de pulmão, que não tem a mesma biologia e comportamento de um câncer de intestino. Então, apesar de a gente colocar tudo na mesma denominação, eles são doenças diferentes. Então, para cada tipo de doença, a gente vai ter uma proporção diferente, e isso também depende de quão cedo aquele câncer é detectado. Se ele é detectado muito precocemente, as chances são praticamente de 100%. Para alguns outros tumores, mesmo você detectando de forma muito inicial, nem sempre é possível curar assim mesmo. Então, é muito variável e muito heterogêneo. Hoje, no hospital, qual é o tipo que prevalece? Qual é a maior prevalência? Aqui no Brasil, em geral, para homens, o câncer mais incidente é o câncer de próstata e para mulheres, o câncer de mama. Então, disparado, esses são os tumores de maior incidência. E em segundo e terceiro lugar, eu diria câncer de intestino e câncer de pulmão. Tem algum especificamente aqui da nossa região que seja mais incidente? Sim. Então, a gente tem uma proporção de câncer gástrico mais frequente na região norte do que a gente vê em outras regiões do país. E algo muito peculiar da nossa região também é o câncer de colo uterino, que muitas vezes está relacionado. Exatamente, está relacionado à infecção pelo HPV. Então, na região norte como um todo, e aqui no Pará especificamente, ele é muito mais prevalente do que no sul e sudeste, e mesmo até mais prevalente do que no nordeste. Doutor Manuel, muito obrigado por todas essas informações, parabéns por toda essa estrutura que o Hospital Porto Dias agora está oferecendo, e boa sorte no seu trabalho. Obrigado pela entrevista e boa noite. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Bem, no próximo bloco vamos conversar com a advogada Camila Portela sobre a nova lei de proteção de dados.